simbora para nossa live de intemperismo. Opa, bati aqui na câmera. Intemperismo e erosão. Botei até uma camisa especial aqui, ó, de coqueiro, né, para falar sobre isso. Nós vamos falar de água, de praia, tal, de mar, e aí fiquei inspirado, né? Vamos embora, né? Vamos começar primeiro falando o que são essas duas coisas e qual é a importância de cada uma delas, tá bom? Primeira coisa, intemperismo é um desgaste, é qualquer tipo de desgaste sofrido por um material na natureza, tá? Ele pode ser um desgaste físico ou químico, tá? Como assim? Se for um desgaste físico, diga. O senhor está apresentando os slides? Eu tô, mas foi muito burro, não dividi a tela, né? Então calma aí, eu vou dividir a tela. Comecei a falar e não dividi a tela. Aí, agora tá aí a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Agora foi. Foi mal, pessoal. Burrice minha aqui. Eu esqueci de compartilhar, né? E ficou gravado para a posteridade do YouTube. Tudo bem, né? Então, aí. Primeiro a gente vai começar vendo quais são intemperismo, quais são, né, essas duas coisas, intemperismo e erosão, o que elas são e por que elas são importantes. Então, como eu comecei a falar, o intemperismo é qualquer desgaste sofrido por um material na natureza. Esse desgaste ele é dividido em duas categorias, tá? Físico ou químico, que depende de como o desgaste é feito, tudo bem? Um desgaste químico, ele é feito principalmente pela água, mas ele pode ser feito por qualquer outro material que desencadeie algum tipo de reação química e faça o material se modificar. Por exemplo, você pega uma rocha e joga água nela, a água vai dissolver os minerais dessa rocha. Ou você joga algum tipo de ácido, o ácido vai dissolver essa rocha, os minerais que fazem parte dela. Então isso foi um desgaste químico. Ele acontece com a água da chuva, água no geral, né? Água doce, água salgada. Acontece com a decomposição da matéria orgânica dos animais. Então qualquer reação química que resulte no desgaste das rochas vai ser um desgaste químico, um intemperismo químico. Agora, quando for um intemperismo físico, é na pancada, né? Pô! Então pode ser uma rocha batendo na outra, então uma colisão, tá? Tipo uma rocha cai de um lugar alto, bate na outra, pá, quebra. Intemperismo físico. Pode ser por causa de dilatação do calor. Então está muito quente, dilata o material, pode rachar. Pode ser por diferença de temperatura. De dia está quente, de noite está frio. Isso várias vezes vai também rachando o material, trincando, né? Então isso é um intemperismo físico. Pode ser por causa do vento. O vento vai toda hora batendo ali no material e o vento carrega poeira, carrega areia. E aí, passando muito tempo, essa areia, essa poeira atuam como se fosse uma lixa, sabe? Vai lixando o material. Então é um desgaste físico também. Então por isso que a gente divide em duas maneiras. Ou vai ser um intemperismo físico ou químico, tá? Aí tu fala, ai professor, mas qual é a diferença? Vai desgastar do mesmo jeito. Muita diferença, porque o intemperismo químico ele depende principalmente da água. E aí, criatura, a questão, que nenhuma que eu vou botar para vocês aqui hoje, de desafio, a questão ela vai ser ligando, por exemplo, clima e intemperismo. Se você tem um clima mais úmido, com certeza vai ter um intemperismo mais químico. Se você tem um clima mais seco, você vai ter um intemperismo mais físico. Tá? Então o cara vai relacionar com você clima e tipos de intemperismo e erosão, por exemplo. Você tem que ficar ligada como que é o ambiente, quais as características daquele ambiente, para você ter uma ideia do que vai agir em cima dele. E aí você tem até uma ideia de como ele vai evoluir para o futuro, tá bom? Já vou mostrar isso mais para frente para vocês entenderem melhor. Então, intemperismo, qualquer desgaste, pode ser físico ou químico. Tá? A erosão é o transporte. Depois que o intemperismo desgastou, quebrou aquela rocha em vários pedacinhos, enquanto ela está sendo quebrada, esses pedacinhos não ficam ali, eles são levados embora, né? Então são levados embora pela água da chuva, água do rio, pelo vento, por animais, enfim, várias coisas. Essa é a erosão. Então o intemperismo quebra e a erosão vai transportando esse material e vai depositando ele em diferentes partes da paisagem. Tá bom? Então o intemperismo é a pancada, quebrada, erosão é o transporte. Certo? No meio ambiente, tanto o intemperismo quanto a erosão podem ser causados pela água, pelo vento, pelo gelo, pela temperatura,
pelos animais, enfim, são os agentes erosivos, tá? Os agentes naturais que causam desgaste, causam erosão. Dependendo de onde tu tá, você vai ter todos, ou alguns não. Por exemplo, no Brasil a gente não vai ter o gelo atuando como um grande agente de intemperismo e erosão, não tem, né? O Brasil, o território dele está na maior parte aí na área tropical, então não tem o gelo. Mesma coisa lá na Antártida, você vai ter muita atuação do gelo, mas tu não vai ter atuação, por exemplo, de animais, porque a fauna lá é muito reduzida. Então a atuação dos animais no intemperismo e erosão é menor lá do que numa floresta amazônica, por exemplo. Então, dependendo da região que o cara te der, você já tem uma ideia. Você já fala, putz, isso aqui é uma floresta tropical, vai ter muita erosão de água e vai ter pouca erosão de gelo, nenhuma, né? Erosão de gelo. Se o cara te dá o alto de uma montanha, putz, aqui vai ter bastante erosão por causa de gelo, neve, geleira. Vai ter zero de erosão por causa de animais, por exemplo, né? Ou por causa da flora, raiz de árvore. Não vai ter isso no alto da montanha. Então você consegue já, a partir da característica do lugar que o cara te dá, ter uma ideia do que está acontecendo ali na evolução do relevo, tá bom? Dessa maneira, então, com intemperismo e erosão, são criados os solos, os relevos evoluem, mudam de forma e com o passar do tempo eles vão se modificando, a paisagem vai mudando. É aquela ideia lá do relevo do Brasil que eu comentei com vocês, e até quem mandou mensagem de áudio para mim com dúvidas, né? Eu fui até explicando um pouco disso. Na verdade, estava até dando a resposta da questão, mas faz parte, né? Falando sobre o relevo do Brasil, né? Que nós não temos grandes montanhas mais no Brasil, não temos mais. Já tivemos montanhas grandes no Brasil, já tivemos cinturões orogênicos no Brasil no passado, quando o Brasil e a África ainda eram unidos, enfim, já teve cinturões orogênicos passando por onde hoje é o território do Brasil. Mas essas montanhas não existem mais, porque aquela força interna de criação parou de atuar, porque a placa se movimentou e se afastou, então a gente não tem mais aquela força interna forçando a origem do relevo, e a gente tem a força externa só, que ela está aí sempre, né? Que é o ambiente, é a atmosfera, é o clima. Então essa força externa vai desgastando. Por isso que no Brasil a gente tem relevo super baixo, né? Os relevos no Brasil, a grande maioria deles, mais de 90%, está abaixo de 1.000 metros de altitude. Porque é tudo muito desgastado pela água, pela temperatura, pelo vento e tal. É muito intemperizado. Por isso a gente tem planaltos baixos no Brasil, planaltos tipo chapadas, né? No nosso território, o desgaste é infinitamente maior do que a formação. Agora, se tu vai lá numa Cordilheira dos Andes, lá no Everest, lá no Himalaia, né? Lá na Índia, China, Tibete, aqueles países onde tem a colisão de placas, ali a formação é maior do que o desgaste. Então o Monte Everest, por exemplo, ele cresce todo ano, ele continua crescendo. Por mais que a gente tenha intemperismo de vento, gelo e tal, o crescimento dele ainda supera esse desgaste. No caso do Brasil não, o desgaste supera muito a formação, e aí o nosso relevo tende a ser cada vez mais desgastado e mais baixo. Quem faz esse desgaste é o intemperismo e a erosão transportando os sedimentos para longe. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui então, alguns exemplos, tá? De como esse intemperismo e erosão são feitos. Muitas das fotos eu mesmo tirei, outras fotos eu peguei da internet, tá bom? Vamos começar pelo intemperismo e erosão causados por água. Tá? Não importa qual é a água. Água do mar água do rio água da lagoa água da poça d'água também tá? Quando você está na poça d'água da chuva, ela também causa um desgaste. Até quando você está ali, quando você era menorzinho e fez um xixi no muro, também causou um desgaste. Tá? Qualquer contato da água com algum material vai ter uma pequena... a água vai atuar, por menor que seja a quantidade de água, vai atuar quimicamente e vai dissolver aquele material, causando um intemperismo. Ao longo dos milhões de anos, ela vai modificando bastante o meio ambiente. Então dá uma olhada nessas imagens aqui. Ó. Essa foto eu tirei quando eu fui viajar. E aí, pessoal, ó, às vezes eu falo que eu fui viajar para tal lugar e os alunos assim, aí, professor, fala que foi viajar. Falo mesmo, tá?
porque essas viagens eu fiz graças às bolsas que eu tinha na Universidade Federal. Então as bolsas de iniciação científica que eu ia ganhando, aos auxílios que eu tinha na universidade, eu ia juntando. Então eu falo isso porque muitas vezes vocês falam, não vou conseguir nunca, professor, nunca vou conseguir. Vai sim, vai sim. Vocês têm uma baita de uma sorte de já estarem numa escola de ensino médio que já tem esse formato de universidade, com as bolsas e tudo, então vocês já se acostumam com o edital, com a concorrência das bolsas. Quando chegarem lá, é a mesma coisa. Os editais são extremamente parecidos, só que as bolsas têm um valor um pouco maior. Então você consegue juntar durante 1 ano, 2 anos, e fazer uma viagem aí de 2 semanas. Tá? Agora, com o dólar a esse preço que está, vai ser difícil, mas quando eu estava na faculdade era muito mais barato, né? Vamos ver se o dólar baixa, vamos ver. Mas olha só essa foto aqui. Essa foto aqui, repara na linha tracejada azul, né? Aqui embaixo está a base da cachoeira. Ó, a cachoeira está caindo lá embaixo, né? Aqui a gente tem a base da cachoeira, aqui, ó. O nível dela, né, onde ela começa. Só que o nível do solo está aqui em cima, ó, onde os pinheiros estão em pé, né? E repara que esse buraco todo aqui, ó, ele é mais ou menos da largura do riozinho. Desde lá de baixo, ó, lá embaixo ele é exatamente a largura do riozinho. Aqui em cima ele já está um pouco mais aberto, tá? Mas com o passar do tempo ele vai alargando mesmo, vai sendo mais desgastado. Mas, pô, quando tu olha isso daqui, o que tu pensa? Quem que desgastou essa rocha? Quem fez esse caminho nessa rocha desse jeito? Foi o próprio rio. Tá? Então, esse riozinho pequenininho, passando milhares, centenas, milhares, milhões de anos, a água foi dissolvendo essa rocha, tanto quimicamente quanto fisicamente, foi fazendo intemperismo e foi desgastando a rocha, e o riozinho foi então cada vez ficando mais fundo. Até o ponto que essa cachoeira hoje está aqui. Mas daqui a alguns milhões de anos, com certeza, o nível dela vai estar aqui embaixo, depois vai estar aqui embaixo, depois vai estar aqui embaixo. Uma hora isso vai virar um cânion bem profundo. É capaz até que no futuro esse cânion caia, né? Ele fique ali, abra, tanto que ele caia para dentro, enfim. É a evolução do próprio relevo. Mas essa foto é bem legal porque dá para a gente ver bem como que a água de um rio consegue modelar a paisagem. Então aqui a gente tem as duas coisas, tá? Intemperismo e erosão. Por quê? O intemperismo é o desgaste em si e a erosão é o próprio rio levando esses pedacinhos de rocha rio abaixo. E aí toda a erosão que acontece aqui em cima vai acumular sedimento aonde? Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo então vai ter um monte de sedimento acumulado que o rio está trazendo do curso dele, com vários pedacinhos de rocha que ele vai destrinchando ao longo do caminho, tá certo? Então essa foto aí mostra bem isso, tá bom? Próxima foto é do mesmo lugar, só é um pouco para cima do rio, tá? Eu fui andando na borda desse rio, você vai margeando, então vai subindo. E olha aqui, essa curva que o rio faz, ó, ela tem o mesmo contorno aqui embaixo, onde está de azul, que é o nível atual do rio. Ela tem o mesmo contorno nas partes altas também. Ó. Você vai subindo aqui no relevo, ela tem o mesmo formato, até em cima. O que isso aqui quer dizer? É onde a água bate no paredão de rocha. A água vem reta, ela encontra o paredão de rocha, faz a curva. Mas a água fica batendo ali, milhões de anos. Isso vai moldando a rocha. Então aquele que tem um intemperismo da água, tanto químico quanto físico, né? Químico da água dissolvendo a rocha e físico da força da água mesmo, também batendo. Ao mesmo tempo que tem o intemperismo, a erosão, que é a água levando esse material embora. Tá bom? Então essa foto aí mostra também como, olha só como o rio já esteve em níveis muito mais altos. Hoje em dia ele passa aqui. Talvez ele até suba um pouco mais quando tem alguma cheia, mas normalmente ele passa lá embaixo. Mas no passado, o normal dele já foi aqui em cima, já foi aqui em cima, já foi aqui em cima. O normal dele já foi muito mais alto. Hoje em dia ele está aí. Tá bom? E aí, nossa, numa questão, o cara pode botar uma figura para você. Eu vou mostrar para vocês uma questão. Eu não ia mostrar, agora eu vou. Né? Mostrar para vocês uma questão da segunda fase da FUVEST, que é exatamente isso aqui.
exatamente isso aqui. O cara dá uma figura e pede para você explicar algumas coisas na figura, como, por exemplo, por que tem mais sedimento de um lado do que do outro, por que tem mais intemperismo de um lado do que do outro, e a figura traz várias características, tipo quantidade de chuva de um lado, quantidade de chuva do outro, e aí vai mostrando essas características da figura e você tem que chegar nas respostas a partir da análise da figura. Tá? Então, no caso, isso aqui seria um exemplo. A gente vê o formato da rocha e a partir dela a gente tem uma ideia de como esse formato foi feito. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta até aqui? De boa, professor, pode ir. Tudo bem. De buenas. Vamos. Uau, que legal! Oh my God! Esqueci que tinha esse GIF, né? Mesma coisa aqui, pessoal. Aqui é o mesmo rio, tá? Nossa, você só tirou foto de um lugar? Né? Essas fotos desse lugar eu fui tirando as fotos e já fui pensando em botar na aula, né? Então, por isso que elas estão aqui, tá bom? Então olha só como o riozinho ele é bem estreito, né? E ele passa aqui por uma parte bem específica da rocha, tá ali, ó, né? O sentido do riozinho foi escavando essa rocha. Muito provavelmente, nessa parte que a água passa, era uma parte mais frágil da rocha, então a água conseguiu passar muito mais fácil aí, conseguiu desgastar essa parte mais frágil mais facilmente e abriu o caminho para ela passar. Tá? E aí, com o passar do tempo, ela vai só aprofundando esse caminho. Mais um exemplo aí de intemperismo e erosão. Eu vou abrir esse link aqui para vocês, ó. Professor. Oi. Diga. Alô? Professor. Pode falar. Esse buraco que tem aqui na rocha foi por causa também do intemperismo? Foi. O intemperismo, que é o desgaste, né? Então o desgaste foi feito por causa do intemperismo, nesse caso aí feito pelo rio, né? Pela água, e aí a erosão transportou esse material que foi desgastado, transportou ele para outros lugares, transportou para longe. Tudo bem? Tá bom. Obrigada. Nada. Esse link que tem aí, pessoal, ele é uma ferramenta do Google, na verdade, que ele pega, tipo o Google Earth, né? Ele pega e bota as imagens, várias imagens de vários anos seguidos, desde os anos 80 até o 2018, não sei se ele está atualizado até 2020, do mesmo lugar em sequência. Então a gente consegue ver a modificação dos lugares com o passar do tempo. Tá? Eu vou dividir aqui a tela do meu navegador com vocês, para vocês terem uma ideia disso daí. Ai. Vamos lá. Deixa eu dividir aqui. Parei com os slides, tá? Vou dividir aqui a minha tela do navegador. Opa, não é essa tela. Tela errada. É o outro navegador. Esse é do Moodle. Pronto, vocês estão vendo aí meu navegador? Sim. Beleza. Nesse link então que tem ali, pessoal, vocês conseguem acessar isso aqui. É uma ferramenta do Google, tá? Eu vou levar até aqui a Amazônia. Deixa eu fechar a janela aqui. Os caras estão fazendo obra. Eu vou levar aqui até a Amazônia para mostrar para vocês como que a erosão da água pode mudar
o ambiente, tá? Como que a erosão da água pode mudar o ambiente? Vocês vão ter uma ideia da força de um rio moldando a floresta. No caso aqui é a floresta amazônica, tá? Então tá aí um zoom na floresta. Vamos dar um zoom maior. Tá aí o zoom, né? E aqui embaixo, repara que tem os anos, ó. 85, ele começa em 84 e vai até 2018. Quando você dá o play, ele vai sobrepondo essas imagens. Então vai uma imagem depois da outra, tá? E vai mostrar como que o rio se modifica. Vamos se afastar um pouquinho aqui. É esse aqui que eu quero. Dá uma olhadinha no rio no passar dos anos. Olha só como o curso dele vai se modificando, né? Uma hora a água passava por um lado, depois não passa mais, ó. Dá uma reparada aqui, ó. Dá um zoom aqui. Olha só como a água fazia uma curva e de repente ela passa reto, tá? Por que está acontecendo isso, ó? Lá, vamos ver, lá em 94, voltar mais. Lá em 1985, meu Deus do céu, lá nos infernos, lá longe, olha só o caminho que o rio fazia, né? Ele vinha por aqui, fazia uma curva, olha só, uma baita de uma curva, depois voltava para o trajeto dele. Quando a gente vai até 2018, olha o caminho dele, passar reto agora. O que causou essa mudança na paisagem? O próprio rio. Repara com o passar dos anos, ó, a própria água do rio, ela vai levando esse solo embora, vai erodindo o solo, tirando o solo do caminho, então vai intemperizando as rochas que estão no caminho, vai erodindo, então tirando o material e vai abrindo um caminho novo para o rio passar. Então isso aqui é um pedacinho de rio dentro da Amazônia. Agora imagina um rio enorme, imagina os rios do mundo todo. Tá? Isso acontecendo todo dia, 24 horas por dia, sem parar. Então a erosão e o intemperismo, eles atuam constantemente modificando a paisagem, às vezes uma modificação super drástica, às vezes uma modificação mais devagar, às vezes a modificação é muito rápida, às vezes ela é bem lenta. Tá? Então no caso do rio aqui, a gente consegue reparar também, vou pausar, que existem vários outros canaizinhos aqui abandonados, ó, né? Abandonados, sozinhos na floresta, tristes, né? Esses canais aqui, eles faziam parte do rio antigamente, mas o rio, na evolução normal das coisas, da paisagem, foi encontrando caminhos diferentes para a água passar e foi abandonando essas curvas, tá? Essas curvas do rio a gente chama de meandros, e esses meandros abandonados a gente chama de meandros abandonados, tá bom? Muito comum nos rios, nesses grandes rios de grandes lugares com relevo mais plano, né? Então nas planícies dos grandes rios você acha essas curvas, esses meandros e vários meandros abandonados que são resultado da erosão e do intemperismo feito pelo próprio rio. Beleza? Tudo bem? Parece, sabe quando você pega uma minhoca da terra e bota a minhoca na mão e a minhoca fica assim, ó, se debatendo? Parece uma minhoca, né? Passando assim, ó, a minhoca, ó, se mexendo, tal. Parece uma minhoca muito doida querendo voltar para a Terra. Então esse aqui, pessoal, vocês podem dar zoom em qualquer lugar do mundo e ver a mudança desse lugar desde 1984 até 2018. É bem legal, tem umas coisas bem legais. Você consegue ver as cidades crescendo, os rios mudando de caminho, construção de hidrelétrica, várias coisas. Então dá para tirar bastante curiosidade por aqui. Beleza? Esse link está lá nos slides. Bom, então vamos voltar para os nossos slides agora. Dividir aqui. Não vou esquecer de dividir os slides dessa vez, né? Pronto. Todo mundo voltou para os slides aí? Para ter voltado.
Né? Sim. Beleza. Então aí a gente viu até agora intemperismo de rio e intemperismo e erosão causado pela água doce, exemplo dos rios, cachoeiras e tal. Mas acontece também na água do mar. Então a gente tem aí um exemplo de uma rocha muito famosa lá no Ceará. Se algum dia alguém for para o Ceará, ou se já foram, parabéns, né? Quem não foi um dia vai com certeza. Lá em Jericoacoara, que tem essa rocha muito famosa, Pedra Furada, que é muito criativo o nome, né? O pessoal caminha até a Pedra Furada, dependendo da parte do ano que tu vai, da época do ano, o sol se põe bem no buraquinho da pedra, aquela coisa, né? Aí o pessoal fica lá, que bonitinho, bate palma pro sol, aquela coisa. Essa Pedra Furada lá em Jericoacoara, esse furo que ela tem foi feito pelo mar. Então, conforme as marés vão subindo, vão descendo, a água do mar vai batendo na rocha, causando intemperismo físico na pancada e químico da água salgada em contato com a rocha, dissolvendo essa rocha. E o buraco se abre onde a rocha era mais fina ou onde a rocha era mais frágil. Tá? Então, aqui é um exemplo de erosão causada pela água do mar. Tá? Aquele velho ditado do água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, está escrito aqui embaixo, literalmente ele funciona. Tá bom? Passando milhares, milhões de anos, ele funciona, certo? E aí aquele amigo meu, que o nariz dele estava lá na aula de Duna, ele está aqui agora sentado. Muito cansado depois que a gente andou até aqui, né? A gente foi até perseguido por uns bodes para chegar aqui, foi uma coisa tanto quanto emocionante, né? Chegamos aqui, ele está aqui embaixo da pedra. Outro exemplo de erosão causado pelo mar. Olha só aqui essa rocha enorme, né? Você olha para ela, dá para ver que ela é feita de areia, então dá para ver que é um arenito, né? Que é uma rocha feita de areia, e olha só o intemperismo que ele está sofrendo ali na base. Então, conforme a maré sobe e desce, e as ondas vão batendo aqui, olha só aqui na base, como a base dessa rocha está bem desgastada, ó, né? Está bem desgastada. Então o mar vai desgastando com o intemperismo e o próprio mar vai transportando isso ou para a praia que está aí do lado, ou levando com as correntes para o fundo do mar mesmo. Então o intemperismo vai desgastar, a erosão vai transportar. Eu não sei se vocês viram, pessoal, agora, semana passada, uma família aqui de Jundiaí, infelizmente, morreu lá no Rio Grande do Norte. Alguém viu essa notícia? Eles estavam sentados embaixo de uma falésia, né? O que é uma falésia? É tipo um paredão que tem na beira da praia, como se fosse isso daqui, né? Mas imagina que isso aqui não está assim dentro do mar, ele está na areia da praia. Então as pessoas sentam aqui na base da falésia, o pessoal fica aqui sentado, ó. Deixa eu ver o pessoal sentado aqui, ó. Aqui, o cara está aqui sentado, com um bonezinho, e, né? Aqui a mesinha, né? O pessoal senta na beira das falésias para pegar sombra. Só que a falésia desabou em cima da família, infelizmente acabou matando as 3 pessoas, né? Eu fiquei muito triste porque tinha um bebezinho junto, eu já me identifiquei por causa do meu filho, né? Então, por que isso aconteceu? Porque as falésias são como essa rocha aí, elas estão na beira do mar. Então elas são muito propícias à erosão causada pelo sobe e desce das marés. Elas vão ficando cada vez mais frágeis com o passar do tempo. Muita gente senta embaixo das falésias, mas muita gente é orientada a sair de lá, porque elas podem cair a qualquer momento. Infelizmente pode acertar alguma pessoa, às vezes acerta, às vezes não. Tá? Então essa erosão, você pode até olhar para a rocha e falar, não, ela está tranquila, mas você não sabe como que a rocha está internamente. Então as falésias, ou qualquer lugar que está tendo contato direto com algum agente erosivo, pode ser mar, pode ser rio, elas estão constantemente sendo desgastadas e sendo erodidas. De um dia para o outro, elas mudaram bastante. E tu não sabe o que aconteceu ali durante a noite, por exemplo, quando tu não está lá. Então essa erosão ela vai desgastando, desgastando. Quando tu fica ali embaixo pode ser muito perigoso, pode cair em cima de ti. Tá? Inclusive quando tu vai descer a serra, de ônibus, de carro, né? Ou de bicicleta ou a pé, repara que em alguns lugares tem algumas placas, que o desenho é um monte de bloco rolando por cima da pista, né? Eles botam as placas justamente nos locais que tem mais chance de acontecer algum tipo de desabamento, para alertar os motoristas ou quem está descendo lá, os ciclistas, né? De que ó, não fica parado aqui,
porque se estiver chovendo principalmente, muito vento, a chance de rolar alguma rocha aqui ou de despencar essa encosta, aqui essa chance é maior. Tá? Então, muito ligados, vocês fiquem bem ligados. Essa questão de intemperismo e erosão atua constantemente e infelizmente vitimou aí essa família que era aqui de Jundiaí. Tá bom? Erosão do mar, certo? Intemperismo e erosão causados por vento e temperatura. Como é que acontece esse negócio? Temos uma foto aí de uma rocha lá no Piauí, lá na Serra da Capivara, que é uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na minha vida. Vale muito a pena quando vocês conseguirem ir para lá. Eu morei um tempo lá, no Ceará, sempre falo isso, né? Morei quando eu estava na universidade. Quando você está numa universidade federal, você pode ir para qualquer outra federal do Brasil e ficar lá 6 meses, ficar lá 1 ano, fazendo as suas disciplinas lá nessa outra universidade. Então, na geografia, muita gente faz isso. Eu fui para o Ceará, com esse amigo meu que aparece sempre nas fotos comigo. A gente foi para o Ceará fazer algumas disciplinas de geografia específicas da Caatinga, do Nordeste, ali do semiárido, né? Mas teve amigos nossos que foram para Manaus, que foram para o Rio de Janeiro, que foram para Florianópolis. Então você pode ir para outras universidades, é uma das chances muito legais que as universidades federais oferecem para a gente. E você vai inclusive com uma bolsa por mês também para você se manter lá, pagar uma parte do aluguel pelo menos. Não é alta a bolsa, mas pelo menos mantém alguma coisinha ali, né? E essa foto aí eu tirei nesse período que eu estava lá. Ela saía lá no interior do Piauí, lá no sul do Piauí, assim, no semiárido mesmo. E aí não foi a água que fez esse buraco. Porque até agora a gente viu ali a rocha furada na beira do mar, desgaste do rio. Quem fez esse buraco aí nessa rocha? Né? Eu estou num ambiente totalmente seco, muito seco, né? Chove muito pouco aí durante o ano, então não é a água da chuva que vai ser o principal agente de intemperismo de erosão. Nesse caso aí, quem que é ou quem são? O vento e a temperatura. O vento e a temperatura desgastaram essa criatura dessa rocha. Como tem muita areia aí, é um clima muito seco, então o intemperismo aí é um temperismo físico muito maior do que o químico, que o clima é muito seco. O intemperismo físico, ele cria partículas são mais pontiagudas, partículas mais grosseiras, né, que você pega na mão, são mais ásperas. Isso é uma característica do intemperismo físico. O intemperismo químico cria aquelas rochas mais redondinhas que você acha no fundo do rio, são mais delicadas de passar na mão. Então até quando você pega uma rocha redonda, pode crer que ela passou por intemperismo químico. É uma rocha de um local úmido. Você pega uma rocha mais quebradona, a chance dela ser de um local seco é maior. Claro que no local úmido também ela pode cair e quebrar e formar uma coisa mais quebrada. Mas com o passar do tempo no local úmido ela tende a ficar arredondada. No local seco não. Ela tende a ficar quebrada e quebrada porque tem pouca água. E aí o vento vai transportando essas areias. Tanto é que quando você está aí, se bate um vento forte, essa areia bate na tua canela, parece que está raspando você. E vai raspando a rocha por milhões de anos. Até abrir um buraco nela. Primeiro abre um buraco pequenininho, esse buraco vai aumentando, aumentando, aumentando. Qualquer dia esse buraco vai abrir muito mais e vai abrir inteiro, né? Não vai ser mais um círculo, vai ser tipo um U. Qualquer dia ele vai cair essa parte aqui, ó, vai desgastar, vai ficar um buraco todo aberto, tá bom? Então o vento ele atua como se fosse uma lixa ao longo do tempo geológico, tá? E a temperatura, pessoal, como que a temperatura faz? Principalmente por diferenças de temperatura. Isso é muito comum nos locais secos. Quando a gente vê aula de clima, a gente vai entender por que locais úmidos variam pouco a temperatura. Tá? Como assim? Em locais úmidos, você vai ter lá de dia 30 graus, de noite 27. Em locais secos, tu vai ter de dia 30 graus, de noite 10 graus. Então a diferença entre a máxima e a mínima é muito maior nos locais secos, porque essa água da atmosfera ela é muito boa em manter a temperatura quando o Sol foi lá iluminar o Japão. Então quando o Sol foi lá para o Japão, a água dos locais úmidos mantém essa temperatura na madrugada. Agora no local seco, que tem muito pouca água na atmosfera, a madrugada também é mais fria. Por mais que durante o dia estava calor, a madrugada é fria. Então você fica de dia quente, à noite frio, de dia quente, à noite frio,
a rocha vai trincando e vai rachando com o tempo, vai ficando mais frágil. Aí você tem junto com isso o vento e uma outra vez uma chuvinha, então isso vai desgastando a rocha, tá bom? Então temperatura, ela vai agir principalmente na dilatação e contração do material, o vento vai agir como se fosse uma abrasão, uma lixa na rocha. Foi assim que esse buraco foi aberto sem a atuação de um rio ou de um mar, tá bom? Aí tem um zoom do buraco. Então, mesma foto, tá, do boqueirão da Pedra Furada, aqui, lá na Serra da Capivara, um local extremamente maravilhoso, várias pinturas rupestres, nossa, um museu muito bom, pena que não tem tanto incentivo assim para a galera visitar lá, né? Falta muito isso. E aqui a criatura na última moda do México, aqui embaixo, olha que maravilha, né? Nem lembro como é que é o nome da criatura, mas está aqui, ó, um sombrero. E essa aí é uma rocha muito famosa no estado do Paraná e que talvez alguns de vocês já tenham visto, né? Faz parte de um parque estadual no Paraná, o Parque da Vila Velha, fica bem próximo ali a Curitiba, em Ponta Grossa, e essa rocha é conhecida como taça. Nesse parque, várias rochas têm nomes, né, que se assemelham com objetos, essa aí no caso é a taça. Eu já falei várias coisas aqui que com certeza vão fazer vocês responderem muito fácil esse desafio. O desafio é, por que essa rocha da taça ela se desgasta mais em alguns locais e menos em outros locais? O que faz ela se desgastar mais ou menos? O tipo de rocha? Pode ser o tipo de rocha, mas aí por quê? Porque ela tem algumas partes. Como é que é? Cortou o áudio. Porque ela tem algumas partes frágeis. Ela tem algumas partes mais frágeis do que outras. Então, o tipo da rocha, no caso aí é um arenito, então ele vai se desgastar com a chuva, com o vento, com a temperatura, né? Só que algumas partes desse arenito têm uma fragilidade maior, outras têm uma fragilidade menor. Então, a gente vê nessa parte central aqui, ó, próxima ao centro, onde o vento vai atuar ali, né? Mais próximo da superfície, o vento leva as areias e vão raspando ela aqui, a chuva vai batendo, vai escorrendo, vai limpando ela, né? Vai intemperizando e erodindo, e também a temperatura. Então essa parte central aqui, que é mais frágil, vai se desgastando mais rápido. A parte de cima e a de baixo também se desgastam, só que num ritmo mais devagar, tá? E as partes mais frágeis se desgastam mais rápido. E aí, pessoal, que tá... essa pergunta está aqui de propósito para a gente fazer dois links. O primeiro link com a atividade que vocês entregaram, que tinha lá para falar da formação das depressões, né? As depressões se formam com a erosão. Então, a erosão é o quê? O transporte. Você pode ter um terreno todo plano. Se uma parte desse terreno é mais frágil, a erosão vai fazer vai cavar ali, né? Vai levar esse material mais frágil embora, criando a depressão. Aí nessa depressão pode encaixar algum rio no futuro, pode fazer uma lagoa, enfim. Mas foi feita por causa dessa erosão no local um pouco mais frágil. Você cria uma depressão e ao mesmo tempo você cria um planalto do lado da depressão. Por que não desgastou a parte que ficou no planalto e desgastou só a da depressão? Porque a depressão era mais frágil do que a rocha que faz o planalto. Tá? Então muitas vezes o relevo está sendo erodido pela mesma coisa, porém a resistência das rochas que formam esse relevo, como são várias rochas diferentes, a resistência das rochas vai fazer com que elas respondam de maneiras diferentes ao intemperismo e à erosão. E aí em alguns locais elas podem se manter mais altas, formando morros, planaltos, em outros locais vão se desgastar mais e formar depressões com planícies. E o segundo link é a Serra do Japi. Tu olha em volta aqui, aqui em Jundiaí, na região, a Serra do Japi, a maior parte dela está no município de Jundiaí. Ela é uma serra, entre aspas, né, isolada. Ela é única, não tem nada em volta dela, tem só ela. Por que será que ela está ali? Justamente porque a composição da Serra do Japi são de rochas mais resistentes do que o que estava em volta dela no passado.
Então tudo que estava em volta da Serra do Japi já foi erodido, já foi intemperizado e isso aí é levado embora pela erosão. Como a Serra do Japi é formada de rochas mais resistentes, formada de quartzitos, aquelas rochas metamórficas, formada de rochas ígneas, intrusivas, então aquelas que a gente viu que são mais coloridas, tem mais, né, aqueles minerais que aparecem mais, porque esfriou mais devagar, ela é mais resistente, então ela sobra no ambiente. Então a Serra do Japi, ela sofre intemperismo, sofre erosão como tudo que está em volta. Porém, como a geologia dela é de rochas mais resistentes, ela está mais alta na paisagem do que o entorno dela. E aí, por causa disso, ela acaba virando um destaque no relevo. Tá? Claro que no futuro ela também vai ser erodida, só que um ritmo muito mais devagar do que o que está em volta. Tá bom? Então esses dois links, aquela atividade que vocês mandaram e a nossa Serra do Japi que a gente vê toda vez que pega ônibus, pega trem, e quando está vindo aqui para a escola, a gente vê, ou quem mora por aqui consegue ter o privilégio de ver ela, né? Todo dia que vocês veem, vocês lembram, aquele professor animal lá falou, tal, né? Pode ser que isso aí te salve um dia numa questãozinha, tá? Intemperismo e erosão causado pelo gelo, né? Temos aqui nossa amiga Elsa do Frozen, tá bom? Não é um intemperismo e erosão comuns no Brasil, não são comuns no Brasil, que afinal o território do Brasil não está mais localizado em climas que possibilitam formação de geleiras, que possibilitam grandes nevascas, tal, que vão fazer a erosão pelo gelo. O Brasil não está mais, já esteve, né? Atualmente não está mais. Bom, como é que o gelo atua? Pessoal, o gelo ele atua principalmente com o peso das geleiras. Tá? Então aqui tem umas fotos de geleiras. Tá? O que é a geleira? Aqui, ó, a galera está em cima da geleira aqui. A geleira é o gelo da geladeira? Não, não. Conforme vai caindo a neve, fica a camada de neve sobre neve, neve sobre neve, neve sobre neve. Essa pressão, esse peso todo da neve uma em cima da outra, vai compactando a neve até gerar essa camada de gelo bem espessa, bem pesada, né? Bem dura, bem resistente. Essa camada fica nas encostas das montanhas, fica nos fundos dos vales. Repara aqui nessa primeira foto, ó, como ela meio que parece um rio, né? Um rio congelado, vai fluindo pela montanha, né? Parece uma língua de gelo descendo na montanha. Olha essa outra foto aqui, ó. Vários degraus de neve acumulada e uma camada bem grossa aqui, ó, de gelo e neve, né? Imagina, essa foto tirei de longe, né? Então, é uma camada grandona. Então, o peso dessa geleira, conforme a geleira vai se movimentando pela montanha, porque a geleira se movimenta vários centímetros, às vezes vários metros por ano, elas andam pelas montanhas, elas vão raspando a rocha, vão desgastando essa rocha e transportando o material lá para a base do relevo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Aqui nessa fotinha a gente vê bem a encosta da montanha toda arranhada. Tá? Esses arranhões que a setinha está marcando, esses arranhões tudo para o mesmo lado, assim, né? Parece que um gato botou a unha assim, ó, né? Deu aquele ataque de gato na montanha e arranhou a montanha e foi tirando, raspando as rochas e a matéria orgânica, tudo para a base do relevo. Tá? Então as geleiras vão raspando, faz um intemperismo físico muito forte, a água dela faz um intemperismo químico também, mas tem um físico muito forte que raspa as montanhas e leva esse material lá para o fundo do relevo. Ou pode ser um rio, o fundo de um vale, enfim, vai para a parte mais baixa por causa da gravidade. Né? E aqui do lado tem uma criatura também dormindo, né? Aproveitando muito a viagem, como vocês podem ver, está aproveitando demais. Né? Em vez de me deixar ficar na janelinha, que eu ia tirar a foto, não. Fica na janela e dorme, animal. Aqui a gente vê bem mais claramente esses arranhados, olha só. Diga. Então as avalanches também podem ser consideradas como intemperismo e erosão? A avalanche ela vai ser muito mais erosão do que intemperismo. Tá? Porque a avalanche é aquela neve que acumulou ali, e aí quando acumula muita neve, por causa do peso, ela cai. Tá? A geleira é aquela neve que ficou lá milhares de anos, milhões de anos às vezes, sendo compactada, e cria uma geleira, como se fosse gelo mesmo, fica sólido, e isso vai descendo a montanha devagarzinho e raspando ela, dando um intemperismo.
A avalanche é como se fosse um deslizamento de terra que a gente tem aqui nos nossos morros quando tem chuva. Então é aquela terra que desce, né? Ela vai causar um intemperismo? Vai, ela também desgasta um pouco, né? Só que ela é muito mais transporte. Então ela é muito mais deslocamento da neve. Aí então ela vai transportar muito mais coisa do que desgastar, tudo bem? A geleira vai fazer um intemperismo muito maior que uma avalanche, tá bom? Entendi, obrigado. Nada. Por exemplo, essas estrias aqui na montanha, né? Eu vou falar estria. Uma vez eu falei estria na sala de aula, aí uma menina falou assim: professor, não fala estria que eu fico triste. Eu falei, pô, mas o que eu posso fazer, né? Então eu mudei, desculpa pessoal. Esses arranhados, esse ataque de gato aqui na montanha, a avalanche não faz isso, tá bom? Quem faz isso aqui é a geleira. Pode acontecer uma avalanche aí por cima tal, e transportar as coisas para baixo. Mas a geleira que estava aqui não existe mais. A geleira que passou por aqui raspou essa montanha inteira e levou os materiais a se acumularem todos aqui embaixo. Então esse material acumulado aqui embaixo, ele é decorrente da erosão que aconteceu aqui na encosta da montanha. Beleza? Um tipo de erosão e de intemperismo que a gente não tem mais no Brasil, mas a gente acha alguns locais no Brasil com essas marcas. A gente acha essas estrias glaciais, o nome, a gente acha que em Salto, pertinho da gente, tem um parque ali que a gente consegue ver isso. Lá no Paraná também a gente consegue ver essas estrias também próximo de Curitiba. E aqui no Parque do Varvito a gente consegue ver a acumulação dos sedimentos. O Varvito, né, que tem aquelas camadinhas, como eu expliquei para vocês na aula de rochas, ali a gente vê a acumulação do sedimento que se originou de uma geleira, de um lago glacial que existia aqui próximo, ali na região de Itu. Tá bom? Então o Varvito é a acumulação do sedimento e em Salto a gente vê esses arranhados, essas estrias. Isso é testemunho de que o território do Brasil já teve um clima muito mais frio, porque a placa já se movimentou muito mais ao sul, então o clima já foi muito mais frio aqui na época. Existia neve, geleira de um jeito bem mais comum aqui no Brasil do que hoje em dia. Beleza? Maravilha! E para finalizar, nosso último slide, antes de eu mostrar o exercício para vocês da FUVEST, o intemperismo e erosão feito por seres vivos. Também acontece. Seres vivos aí englobam tanto a gente, seres humanos, quanto os outros aí da flora e fauna. Tá? Essa foto aqui, tirei lá no Piauí também, na mesma vez que eu estava lá. Repara aqui, ó, esse sulco que tem aqui na rocha e esse galho animal aqui. Ó. O galho vai até aqui o finalzinho. Como é uma rocha feita de areia, um arenito, ela é frágil, uma rocha sedimentar, então ela é um pouco mais frágil. E essa árvore animal está crescendo aí. Conforme o vento vai balançando o galho e o galho vai crescendo, o movimento do galho na rocha vai intemperizando, vai desgastando a rocha. Olha só. Então a árvore está desgastando a rocha com o próprio galho. É uma rocha mais frágil. Isso pode acontecer também com as raízes da árvore. A raiz da árvore pode fazer a mesma coisa. Os animais podem fazer a mesma coisa. Formigas, cupins, podem também causar intemperismo, tá? Podem causar erosão também, transportar. Uma coisa leva a outra. E aí que está a beleza do negócio. É você conseguir fazer as relações. Por exemplo aqui. Professor. Diga. Quando a gente está andando, a gente está intemperizando o chão? Não, né? Boa, ia chegar aí, mas já que você falou, eu vou adiantar. Boa pergunta. Já teve questão falando disso, mas não da gente andando, mas de rebanho de gado, de boi e vaca. Repara quando vocês forem pegar um ônibus aí, forem para o interior, quando tem essas colinas, né, que tem aí os morros, vários morros, a gente chama de mar de morro, porque você olha para o infinito, parece que é um monte de morrinho até o infinito, mar de morros. Eles são muito comuns aqui no interior de São Paulo. Repara quando tu vai andando de ônibus, de carro, olha pela janela, parece que tem vários degrauzinhos nesses morros, né? Vários degrauzinhos bem curtinhos. Quem faz esses degraus são os animais andando. O gado, a vaca, o boi e tal, ovelha, enfim, porco. Eles vão, principalmente vaca e boi, eles vão andando sempre pela mesma trilha. Então eles vão compactando esse solo, compactando e vão acelerando a erosão, sim. Tá? Então sempre que você compacta o solo, pode ser a vaca e o boi andando, pode ser você andando. Repara quando você passa às vezes por uma praça, por exemplo, e aí o pessoal anda pela praça sempre no mesmo lugar.
E aí o que acontece com a grama? A grama morre e aquele solo onde a galera passa sempre fica bem compactado ali. Aquilo quando chove, a água não consegue infiltrar, então ela vai passar por cima, ela vai escorrer por cima e vai levar o solo embora, vai levando embora, levando. Com o tempo, vocês podem reparar que essas trilhas ficam até mais fundas do que a grama que está em volta, porque foi compactado. Você andou por cima muitas vezes no mesmo lugar, vai compactar. Isso acontece com animal, com ser humano, com veículo, passa carro, trator, tal. Acontece sim, viu? Então a questão que teve, nem me lembro de onde foi, vou até procurar essa questão aí. Era falando sobre a compactação e a erosão do solo por causa do gado. Mas você pode fazer o paralelo também com a gente andando em trilha em floresta, em trilha em praça. Legal, legal. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nada. E aí, continuando aqui, ó, essa animal dessa árvore aqui, quer dizer, esse vegetal, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai fazendo esse buraco aqui na rocha, né? Esse sulco. Pô, isso aqui pode dar um caminho para a água também entrar. Então, repara como o intemperismo é todo conectado, né? Você tem um intemperismo físico, às vezes, que é só um galho raspando na rocha, mas isso vai facilitar muito mais depois o intemperismo químico. Vai facilitar que a água infiltre nessa rocha, que a água se acumule aqui nessa rocha. Por isso que é muito importante, quando a gente faz o planejamento ambiental, as coisas serem pensadas a médio e longo prazo. Porque às vezes você faz uma modificação aqui para algum tipo de construção e tal, e não pensa que daqui a 10, 20 anos, essa modificação que tu fez vai causar um baita de um estrago. É o exemplo aqui da casa que eu moro. Né? Infelizmente, mudei para essa casa em 2017, isso aqui foi construído em cima de um local que era um lago, uma lagoa, e foi aterrado aqui, jogaram terra por cima. Quando os caras foram construir, eles não levaram isso tão a sério pelo jeito. O que começou a acontecer com a casa? Ela começou a afundar. Então, para fazer parar de afundar, você tem que botar mais material embaixo dela, botar umas estacas embaixo da casa. Então, como era uma área baixa aqui, a água ela vai se acumulando aqui nessa área baixa. Não importa se tem casa, prédio em cima. Vai se acumulando a água, vai desgastando o solo embaixo da casa, vai erodindo esse solo, levando o solo embora, a casa vai afundando. Né? Então você tem que fazer reforma na casa. Isso é só um exemplo de uma casa. Pode ser de um prédio, pode ser de um estádio de futebol, pode ser de uma cidade inteira. Tá? Então, por isso que o planejamento ambiental leva em conta várias variáveis. Muitas vezes demora para ser feito, mas se ele for bem feito, ele pode no futuro gerar bastante economia, porque você tem que fazer daí, por exemplo, muito menos obra se você fizer um planejamento bem feito no início, tá bom? Pessoal, então a ideia hoje era mostrar para vocês intemperismo e erosão, explicar o que são as duas coisas e mostrar alguns exemplos. Quando a gente falar de clima, no próximo módulo, eu vou falar disso de novo, porque nós vamos falar do intemperismo e erosão relacionado ao clima, diferentes tipos de clima, vou mostrar diferentes tipos de intemperismo e erosão, que vão levar a diferentes modelos da paisagem. Tá? Então, um intemperismo mais úmido vai acontecer num clima úmido. E como a água atua no intemperismo químico, tende a arredondar as paisagens. Por isso que aqui, por exemplo, nos mares de Morro de São Paulo, que é um local tropical, a gente vê os morros tudo arredondado, bonitinho, né? Tipo corcova de camelo. Mas se você vai numa paisagem desértica, você não vê morros arredondados, você vê aquelas rochas bem anguladas, bem quebradas, angulares, porque como tem pouca água, o intemperismo que predomina é o físico. Então quando a gente vê uma foto de uma paisagem, você já vai ter ideia do clima da paisagem, do tipo de erosão e intemperismo que acontece lá, você tem uma ideia de como ela pode ficar no futuro e como ela pode ter sido no passado também. Essa relação que é legal e vai te dar a resposta da tua questão. Beleza? Alguma pergunta aí? Tranquilos? Tranquilas? Maravilha. Eu vou abrir a questão para vocês darem uma olhadinha. Tranquilo, senhor. Beleza. Eu vou abrir a questão para vocês darem uma olhadinha aqui, uma olhadela. Bom, vamos lá então, pessoal. Essa questão é uma questão da FUVEST, segunda fase da FUVEST, questão maravilhosa, linda. Ela envolve muita coisa em uma questão só. Vai falar sobre erosão e intemperismo. Tá? Então ele traz uma figurinha aqui que é um perfil topográfico. O que é esse perfil topográfico? Como se você pegasse um relevo e visse ele de lado.
Tá? Então traz aqui, ó, o perfil topográfico abaixo apresenta alguns aspectos estruturais da vegetação e do comportamento dos totais de chuva em um segmento que se estende do litoral até os contrafortes da Serra da Mantiqueira, até as vertentes, as encostas da Serra da Mantiqueira. Então aqui no mapinha de São Paulo, ó, ele tem aqui uma linhazinha AB, é como se o ponto A fosse aqui esse canto da figura, a margem da parte esquerda, e o ponto B fosse o canto direito. Então uma linha reta, o relevo cortado de perfil, tá bom? E aí tem lá Serra da Mantiqueira, depois Vale do Rio Paraíba, do sul, depois Serra do Mar, depois planície costeira e Oceano Atlântico. E repara que a figura ela tem várias características diferentes. Por exemplo, aqui está escrito chuva 1.800 milímetros. Está acompanhando a setinha do mouse? Vocês conseguem ver a setinha do mouse? Espero que sim, né? Então aqui, ó. Sim. Aqui na parte esquerda, ó, chuva 1.800 milímetros. Aqui na encosta, chuva 2.000 milímetros. Aí aqui embaixo, chuva 1.200. Continua no desenho. Quando chega na encosta da Serra do Mar, chuva 4.500 milímetros. Lá no litoral, na planície, chuva 2.500. Então você vê aí as chuvas variando de acordo com o local que você está. Ao mesmo tempo, você vê as vegetações variando. Olha só que no topo dos morros, ó, bem no topo do morro, a gente tem vegetação bem baixinha. E quanto mais para a base do morro você vai, você tem vegetações maiores. Legal. É isso que ele quer saber o porquê. Então, letra A. Das seções numeradas de 1 a 18, tem os números aqui embaixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 18. Das seções numeradas de 1 a 18, considere as que correspondem à Serra do Mar. Então está aqui, Serra do Mar escrito. Ó. Então pega a 12, a 13 e a 14. Né? Identifique aquela onde, tendo em vista os fatores naturais, os processos erosivos são mais intensos e frequentes. Se justifique a resposta. E aí? Olhando a figura, só a partezinha da Serra do Mar aqui, ó. Pegando esses três pedaços, ó, o número 12, o 13 e o 14, aonde vocês acham que os processos de erosão vão ser mais fortes? No 14, Por quê? porque ele está inclinado, aí fica mais fácil da água descer, levando os sedimentos. Também. E tem mais uma coisa, que está na própria figura. Por conta do alto volume de chuva que ocorre? Boa! É isso aí. Pronto, vocês acabaram de fazer uma questão da FUVEST segunda fase. Tá? Na figura o cara dá muita informação. E aí vocês já mataram. Como na parte 14 está inclinado e ao mesmo tempo tem uma quantidade de chuva maior, é na parte 14 que você vai ter mais erosão, mais transporte de material que vai lá para a base do relevo. Ah, professor, e na parte 12? A parte 12 também está inclinada, olha aqui. Verdade, a parte 12 também está inclinada, porém, como tem menos chuva na parte 12, ela também vai ter erosão, mas a erosão vai ser menor do que na parte 14. E na parte 13? Na parte 13, você também não tem tanta chuva e também não tem tanta inclinação. Então a erosão também vai ser menor do que na parte 14. Tá bom? Repara que para responder isso, tu teve que analisar o formato do relevo, a quantidade de chuva. Duas coisas. Legal. Se está com relacionar isso já, nossa, é maravilha. Essa questão é a questão que eu costumo passar. Essa e a da Unicamp, que vocês vão fazer em dupla, são duas questões muito boas para passar no final do ano, do primeiro ano, porque engloba a matéria, várias partes da matéria do ano todo. Vai englobar clima também. Mais para frente a gente vai entender por que chove muito mais de um lado da serra e muito menos do outro. Na parte do clima a gente entende isso. Tá? Letra B. Observe que nas encostas escarpadas da Serra da Mantiqueira, então agora a Serra da Mantiqueira é essa parte do final aqui, ó, tá? Corresponde aos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então observe que nas encostas escarpadas
O que é escarpado? Que tem aquelas encostas mais íngremes, né? Então, observe nas encostas escarpadas da Serra da Mantiqueira, muito bonitas ali, que fica ali próximo de Campos do Jordão, por exemplo. Você vai subindo para lá, Santo Antônio do Pinhal, uma baita de uma paisagem legal, né? Então, de novo, observe lá, né? A estatura da vegetação aumenta em direção às partes mais baixas, olha só. Então, a altura da vegetação aumenta quanto mais perto tu chega das partes baixas do relevo. Identifique duas causas que podem causar esse fenômeno e explique por quê. Putz, e agora? Por que será que quanto mais para a base do relevo aqui, ó, você vai, maior e mais densa fica a vegetação? Por que será que tem muito mais vegetação embaixo do que lá em cima? E agora? Eu vou tentar. Manda. Porque, tipo, como no morro ocorre erosão, aí o solo vai junto e não deixa, tipo, a vegetação crescer, tipo, desenvolver ali. Pode ser isso? Pode. Aí você está me explicando por que não tem vegetação lá em cima. E por que tem vegetação lá embaixo. É só você continuar o raciocínio. Posso tentar, professor? Manda ver. Desculpa. Mas, assim, tipo, eu acho que... por exemplo, que nem o senhor falou, a erosão é meio que, tipo, um transporte, certo? Tem bate, quebra, aí o vento, a água vai levando as pedrinhas e tudo mais. Então, tipo, tem mais vegetação embaixo, porque a erosão ela não foi tão agressiva, porque ela já estava no fim do estágio, digamos assim. E lá em cima não tem tanta vegetação, porque além de ser aonde teve o impacto, tipo, a quebra e esqueci o nome, a degradação, não sei. Foi mais violento do que embaixo. Entendi, mas ainda não está totalmente completo. Então você falou que embaixo a erosão não é tão intensa, né? Porque afinal não está tão inclinado também, né? Então a erosão não é tão intensa quanto lá em cima, por isso a vegetação está maior. Tudo bem, mas o que faltou aí, o pulo do gato, que é por que a vegetação ela é maior aonde a erosão não é tão intensa? Por que será? Vou tentar de novo. Será que é também porque na parte de baixo o solo absorve mais água do que no morro? Também. Mais sedimento. Como é que é? Tem mais sedimentos embaixo aí, facilita o crescimento da plantação? Isso também. Aí juntando tudo que vocês falaram, fechou a resposta. Olha só. A nossa primeira criatura colega que começou, ela falou que aqui na parte de cima vai ter mais erosão, por isso que não vai crescer as plantas. É isso mesmo. Como você está em um terreno mais inclinado, tem mais erosão. Isso quer dizer o quê? Esse solo que tem ali, ele vai ser carregado para baixo. Então não vai ter solo, nem sedimento suficiente para crescer vegetação muito grande. Porque o terreno é inclinado, então o solo vai embora com a erosão e aí só vai crescer vegetação pequena. Quando você vai no topo do morro, faz alguma trilha e tal, quanto mais no alto do morro você vai, mais raso tende a ser o solo. Até tu chega no topo do morro, praticamente não tem árvore. Dependendo do morro, claro, né? Isso aí foi bastante inclinado. Praticamente não tem árvore no topo, porque no topo, como a inclinação é maior, o solo é erodido para a base. Mas aí, conforme ele é erodido para a base, aqui na base, então, vai acumular sedimento para cacete, né? Vai acumular bastante sedimento, vai ter um solo bem maior. Esse solo maior faz essas duas coisas que vocês me disseram. Primeiro, ele vai acumular bastante água, então grandes vegetações precisam de muita água e tal, vai dar mais oportunidade para crescer vegetações maiores, mais densas. E segundo, ele tem muito mais sedimento, então ele é um solo muito maior, né? Um solo muito mais espesso, que vai permitir que vegetações grandes cresçam ali. Você não consegue plantar uma árvore num vasinho da vovó, né? No máximo no vasinho da vovó nasce aquela violeta feiosa, peluda lá. Por quê? Pouca terra. Se você quer plantar uma árvore, tem que plantar num lugar que o solo é mais fundo. Então na base, olha só quanta coisa junto. Na base da serra, como você tem acumulação do sedimento que veio da erosão lá das encostas mais inclinadas, o solo fica mais espesso
isso vai refletir na vegetação, que vai ser muito maior e mais exuberante, vai acumular muito mais água, vai ter um espaço muito maior para a vegetação crescer. Lá na parte mais alta e mais inclinada, a erosão vai levar esse solo embora, então você fica com um solo bem mais rasinho, não vai dar certo para crescer grandes vegetações. Crescem uns arbustos, umas arvorezinhas pequenas, uma graminha. Então você consegue olhar, bater o olho no relevo, na paisagem, e já olhar e falar, putz, ali com certeza tem muita erosão, nessa parte com certeza está acumulando a erosão, então está depositando o sedimento aqui, né? Está sedimentando, acumulando, aqui está acumulando, a vegetação vai ser maior, vai ter mais água. Se você quiser achar água, você não vai cavar lá na encosta do morro, onde é inclinado. Você cava lá na base, né? Que é onde vai estar acumulando, tá bom? Legal. Então a letra B pede para você identificar duas causas que da vegetação ser maior. Vocês chegaram nisso, falaram do acúmulo de água, falaram do acúmulo de sedimento. Foram além ainda, né? Porque inclusive falaram do porquê que na encosta inclinada tem pouca vegetação. Legal, pessoal. Então essa questão da FUVEST, ela é um exemplo de como o assunto de relevo, erosão e até clima, no caso aqui, vão aparecer juntos, tá bom? Vocês vão ter que fazer uma análise junta, uma relação junta. É o que eu falei no começo do ano. Essa é a diferença da gente ver relevo no ensino médio e lá no sexto ano. No sexto ano você só via lá planalto, planície e tal. Agora você não via essa inter-relação das coisas. É isso que a gente vê aqui. Isso que é o mais legal, na verdade, que você consegue analisar a paisagem e tudo. Beleza? Alguma dúvida aqui, alguma pergunta? Por enquanto, Bruno. Legal, pessoal. Bacana. Então era isso. Por hoje é isso, tá? Deem uma olhadinha lá na aula que eu vou botar de solos, como eu comentei com vocês, ela é um pouco mais curta, mas lá tem uma questão do Enem que é muito parecida com essa questão aqui, ó, da FUVEST, que leva em consideração também erosão, espessura do solo, quantidade de chuva, que caiu no Enem. Então essa questão está lá no meio do slide de solo, que eu vou botar lá já, quando eu vou dar o upload nessa gravação aqui, já dou o upload nela também, tá? Então quando vocês tiverem um tempo, vocês deem uma olhadinha lá, tudo bem? Lembrando que a presença de vocês, ela é relacionada ao acesso aos fóruns do Moodle. Então quer ter presença na aula assíncrona? Clica lá no fórum da aula síncrona, aula 1, aula 2, clica lá no fórum, vai dar o tiquezinho no quadradinho, quer dizer que você tem a presença, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem no Moodle, no WhatsApp, e estamos aí.